nós vamos sair para jantar. Naquele momento ela não pensou em nada, porque ela conhecia a pessoa, então na noite seguinte ela chegou às 7 horas e ele estava na cobertura e ele disse: suba aqui e vamos tomar um drink antes de irmos jantar. E ela foi até a cobertura. Então ele perguntou para ela: o que você gostaria de beber? E ela respondeu: eu aceito um licor. Então ele deu um copo para ela. Ela bebeu 2 goles e então ela desmaiou. Ela acordou então às 4 horas da manhã do dia seguinte. Ela estava sem roupa, ela estava sentindo dor, ele estava ao lado dela, sem roupa, dormindo, e ela ficou em pânico. Ela se levantou devagar da cama para catar as roupas, e, aliás, as roupas estavam por todo o chão. Então, ela sentiu o sangue escorrendo pela perna, porque ele a tinha sodomizado. E o sangue continuava pingando no chão. E ela vestiu suas roupas, mas o sangue não parava de descer. E ela foi para o saguão do hotel e o sangue foi atrás dela. Foi um rastro vermelho durante toda a trajetória de descida dela. E ela foi para sua casa se limpar. Ela gritava debaixo do chuveiro, no qual ela ficou por 1 hora. E ela tinha que trabalhar no dia seguinte porque não tinha ninguém para cobri-la no trabalho. E por volta das 11 horas da manhã, ele ligou para o escritório dela. E ela ficou impressionada. Como ele havia conseguido o número do escritório, porque aquele era o número privado. E aí ele perguntou: por que você foi embora? E ela respondeu: você está brincando comigo? E ele insistiu: não, por que você saiu? E aí ela disse: olha, eu não posso falar com você agora porque eu estou liberando as moças para o expediente, eu estou trabalhando. E aí ela desligou o telefone e entrou em um estado de choque total. No dia seguinte, ela ligou para a chefe dela e contou o que havia acontecido. Que o Bill havia batizado sua bebida e a atacado intimamente. Então, o seu chefe disse o seguinte: ele é o melhor amigo do Hefner. Eu sugiro que você cale a boca se quiser manter o seu emprego. Por vários dias, ele continuou ligando para convidá-la a sair e ela se recusava. E ela não podia procurar o Hefner porque outras coisas estranhas estavam acontecendo na mansão, então quem iria ouvi-la? Ela sabia que nada mudaria e que ele não seria responsabilizado. Afinal, ele era Bill Cosby. E aquele momento e naquela época, muitos VIPs e celebridades de Los Angeles visitavam a mansão e violavam e atacavam as meninas. Porém, no dia seguinte ao que aconteceu, o Bill mandou um cartão para ela, com uma figueira de 1,5 metro. Nesse cartão, ele escreveu o seguinte: mantenha-se mentalmente saudável e no controle de si própria. Bill Cosby. Ela decidiu guardar isso como um lembrete. Um lembrete de quando ela progrediu a partir disso. Charlotte Lewis fez a capa da Playboy em 1994. De imediato, ela descobriu como o Roman Polanski e o Hefner eram muito próximos. E ela achou aquilo um pouco preocupante, porque em 1977, o Roman Polanski foi condenado por violação de menor. E a menor, no caso, tinha 13 anos de idade. Em uma entrevista do Polanski, ele disse assim: teve uma menina que ainda faltava umas 2 semanas para ela fazer 14 anos, mas se você a visse sentado do meu lado, você não ficaria chocado com isso, porque na verdade você acharia completamente normal. Aí o entrevistador perguntou assim para ele: tá, mas eu fiquei preocupado ao descobrir quantos anos ela tinha, você sabia, não é? E ele disse: sim, eu sabia que ela tinha 14 porque ela falou do aniversário dela um pouco antes. A Charlotte o conheceu uns 5 anos e meio depois. E ela também foi atacada intimamente por ele quando ela tinha 16 anos. Ela disse que levou muito tempo para entender o que tinha acontecido com ela e que aquilo não era culpa dela, porque até então ela pensava que ela era culpada.
Ela não percebeu na época que, por ela ser muito jovem, o que tinha acontecido era ilegal, que era errado. E no fundo, ela sabia que era errado porque não parecia correto. A Sondra ficava muito na sala de jogos com o Hefner. E ali, às vezes, as conversas acabavam ficando mais graves. E uma vez o Roman Poloski era uma dessas histórias. Ela ouviu o Hefner e os outros falando desse jeito. Ah, o pegaram? Aquele imbecil, ele foi pego. Era como se... Está tudo bem se você se relacionar com uma jovem. O problema é se você for pego. E eles estavam aliviados por não terem sido pegos. A ideia de violação com os menores não era mesmo levado a sério, até porque o Hefner demonstrou um interesse por meninas ao longo de sua vida, sintetizado pelo fato de que ele seduziu uma delas na festa de 16 anos do aniversário da filha dele. 10 amiguinhas da classe dela foram convidadas. Alguns dias depois, uma das garotas que estavam na festa ligou para o Hefner e disse que gostaria de conhecê-lo. Ela foi vê-lo e o inevitável aconteceu. A dona responsabiliza cada um daqueles homens do círculo do Hefner, porque qualquer predador poderia ir à mansão. Era trancada, era segura, todos os biscoitos estavam no pote e aí tudo bem, porque ali ninguém julgava. Jim Brown, jogador de futebol americano, também ia muito na mansão Playboy. E uma série de histórias corroboradas por muitas mulheres alegaram que elas foram atacadas por ele na mansão Playboy. Em uma entrevista ele declarou o seguinte: eu ficava na mansão o tempo todo, era uma diversão. As garotas vinham do país inteiro e era tudo permitido entre espaço, parceiros consentidos. O Jim aparecia na mansão para ter várias relações com mulheres. Ele sempre tocava em diferentes coelhinhas da pior maneira possível. E muitas pessoas presenciaram tudo isso. O Hefner dizia que o Jim Brown brutalizava as mulheres. Ele mesmo pronunciou essa expressão, mas mesmo assim ele continuou permitindo as idas dele à mansão. A primeira vez que a Stella presenciou o Jim atacando outra pessoa foi no espaço chamado o Grande Saguão. Havia uma festa acontecendo ali, era uma festa de ano novo lotada de pessoas. E havia uma garota afro-americana, e ela, inclusive, já tinha visto essa garota anteriormente na mansão. Aí o Jim Brown pegou essa moça, a virou de cabeça para baixo e a segurou pelos calcanhares. E isso tudo aconteceu bem na frente da Stella. Ela disse que a cena foi de extrema violência. Ele ficou sacudindo com violência até a parte superior do corpo dela ficar totalmente exposto. Em um banheiro da mansão havia um aparelho que todos os homens podiam usar. O Hefner tinha um trono na casa de banho. E esse trono tinha um formato muito estranho. A Sondra contou que olhava para aquilo e perguntava: mas o que é isso? E o Hefner dizia: é a cadeira de relações. E era uma cadeira com um vibrador preso a ela. Naquela noite a Stella estava no jardim e ouviu alguns gritos. E o Stefano estava lá também. Então eles espiaram dentro da gruta e viram Jim enlouquecendo uma garota. Era uma das mulheres afro-americanas que estavam na mansão aquela noite. Ele a colocou na cadeira e era possível vê-lo agredindo aquela jovem, batendo nela. E ela gritava de dor, implorando para que ele parasse. A Stella ficou completamente chocada. Quando ele terminou, o Stefan levou essa moça até a entrada da mansão e pediu a um dos motoristas do Hefner para levá-la ao hospital. Ele nunca mais viu aquela garota novamente. Depois desse dia chocante, o Hefner permitiu que o Jim voltasse na propriedade. E ele continuou atacando e atacando outras garotas. Ele quebrou costelas, mandíbulas e ninguém fazia nada. O Stefan contou que aquilo tudo incomodava muito, mas tudo que ele poderia fazer era ser demitido. Ele não tinha poder, ele era um empregado. Ele sabia que não haviam regras para astros de cinema. E aquilo tudo na mansão, para aquelas pessoas, era altamente natural. E as celebridades esperavam que o Hefner permitisse aquelas coisas. Toda vez que a Holly descobriu um pouco mais sobre a Paige, era como resolver o mistério de uma pessoa. Na entrevista dela com o Richard, o namorado da Paige, ele contou a ela que o Hefner arruinou muitas mulheres boas. E aí se soube de uma história de uma moça chamada Bidey. Era uma coelhinha. Ela era uma coelhinha do clube do Central City. E ela surgiu entre os anos 73 e 74, na mesma época da Paige. E ela frequentou a mansão. Essa garota começou a perceber que na Playboy ela era totalmente dispensável.
Ninguém ligava para o tipo de pessoa que ela era ou as ideias que ela tinha. E essa garota passou por tantas coisas que ela tentou tirar a própria vida várias vezes. Porque ela se deu conta que o que estava acontecendo com ela ali não era vida. Ela inclusive disse, olha, a revista Playboy deveria ter um aviso como aqueles de cigarro. Essa filosofia pode ser perigosa para a sua saúde. Enquanto isso, a PJ estava tentando processar o que o Bill Cosby havia feito a ela. E nunca ofereceram a ela terapia. Então, ela passou a se cortar nos braços e nas pernas. Era uma sensação estranha que tomava conta quando ela fazia isso. Era uma sensação de alívio, mas as coisas foram piorando, resultando em várias tentativas de também tirar sua própria vida. Na última vez que ela tentou, ela ficou no hospital de uma universidade por 17 dias. E eles achavam que ela não ia sobreviver. E nem ela mesma achava. A Suzy rapidamente começou a perceber que não era valorizada na Playboy e ela foi notando suas colegas repetindo um padrão, tentando tirar sua própria vida. Enquanto isso, a Melanie chegou à conclusão que a Paige queria transmitir o recado de que aqueles homens eram predatórios, perigosos, mas ela só achou que a única maneira de alguém prestar atenção nela era se ela tirasse sua própria vida. Só que mesmo assim a sua mensagem foi esmagada. Quando a Paige tirou a própria vida, ninguém ligou ou deixou o recado. As meninas vinham de cidades pequenas de todo mundo para tentar disputar as 12 vagas de coelhinha do mês. Ou a única posição de coelhinha do ano. E só algumas conseguiam. Então, o que acontecia com o restante? Nos anos 90, a Playboy, que já era muito popular, continuou mais intensa no meio de celebridade. Coelhinhas como a Pamela Anderson ou Jennifer MacArthur tiveram muito sucesso. E várias meninas queriam replicar esse sucesso através de si mesmas. Então Hefner viu com essa abundância uma oportunidade. Se as meninas não passavam para a Playboy, elas seriam enviadas para outro lugar, para as mansões das sombras. Na verdade, o Dr. Mark Signer e outros do círculo íntimo do Hefner criaram essas mansões. Eram mansões parecidas com as da Playboy, mas em uma escala menor para atrair essas jovens, porque elas não tinham a menor noção do que, na verdade, estava acontecendo. O Mark era um grande observador de celebridades. E ele cuidava da saúde do Hefner e sabia de tudo o que acontecia na mansão, porque ele próprio era muito cúmplice das coisas que aconteciam. A amizade do Hefner e do Mark se estendeu há 40 anos. E era uma amizade de outro nível. As meninas iam e vinham ao longo dos anos, mas o Mark e o Hefner permaneciam amigos. E não apenas isso, o Mark também era um médico famoso e muito respeitado. Ele recebeu crédito por ter salvado a vida do Hefner quando ele teve um derrame nos anos 80. E claro, o Mark tinha carta branca na mansão e basicamente as chaves do reino. Então ele usava essa oportunidade para aproveitar a vida ao máximo. A dona era muito amiga do Mark e ela não via o lado dele que as outras pessoas viam. Uma jovem de 19 anos alegou que ele a topou com substâncias ilícitas e a violentou, forçando a fazer certas coisas. A partir de 2004, a Jennifer descobriu que várias garotas que iam para a mansão da Playboy acabavam indo depois para a casa do Mark, já que, aparentemente, as festas continuavam lá também. Nisso veio à tona também que o Mark chamou outro homem para tirar fotos Polaroid dessa garota que ele atacou, que aliás estava seminua. Mas essa garota fez algo inesperado. Ela denunciou o Mark. E isso saiu na TV. A polícia de Los Angeles se envolveu e o Mark foi banido da mansão Playboy. E claramente o Hefner, assim que ouviu a notícia, se distanciou publicamente do Mark. Ele sempre queria estar um passo além de qualquer situação para que nada pudesse surgir como um reflexo negativo para si. E as declarações contra o Mark ficaram cada vez piores quando uma garota contou que o Mark tentou convencê-la que usar substâncias ilícitas iria curar a asma dela. Chocantemente, as acusações criminais contra o Mark foram dispensadas após a participação dele em um programa de reabilitação. E o escândalo não durou muito, mas o Mark reagiu muito mal ao distanciamento do Hefner,
porque ele sentia que foi um bode expiatório. Ele sentia que aquilo fazia parte de algo maior do que ele. E haviam tantos homens no núcleo central do Hefner que fazia parte desse sistema, só que a realidade é que essa era uma operação estabelecida há muitas décadas. E para o Hefner e todo aquele núcleo interno da mansão, a mentalidade era a mesma, que essas mulheres eram objetos descartáveis. E os segredos envolvendo esse círculo de homens era muito grande. No final dos anos 70 e 80, havia um lugar onde o Hefner e o Mark, e muitos dos homens do núcleo da mansão, iam para curtir uma noite de jogatina. E o nome de lá era Peps. Peps era um lugar que o Hefner investiu junto com Bonnie Coffand, que era um bom amigo do Mark e também amigo do Hefner. E o salão da frente do Pepsi tinha uma pista de dança e uma discoteca normal. E aí, bem no fundo, tinha uma área privada para VIPs, ou para pessoas muito famosas ou renomadas. Então ali havia gamão, Monopoly, poker, mulheres e o que mais você puder imaginar. E a Jennifer, que tinha um quarto na mansão, ia junto com os homens, pai, o Hefner e os outros, para a Peps. E parte do trabalho da Jennifer era ir lá embaixo e receber várias garotas que saíam de uma limusine. E aí elas eram levadas, assim como levavam os objetos de gamão ou as cartas de poker, ou até mesmo salgadinhos. E essas garotas faziam parte dos jogos. E as apostas eram assim: qual você quer? Se eu ganhar, eu vou ficar com essa. Se eu ganhar, eu vou ficar com aquela. E era um sistema de troca de mulheres. As garotas não percebiam que elas eram os prêmios, que elas eram os prêmios das apostas. As meninas que iam para Pepsi eram coelhinhas e outras eram convidadas que iam numa noite. Mas a Jennifer achava que muitas dessas mulheres também vinham da Mansão das Sombras. E essas réplicas de mansões eram mansões de pessoas que tentavam imitar o estilo de vida do Hefner. Ardilosamente, essas propriedades começaram a hospedar jovens que iam para Los Angeles em busca de trabalho como modelo ou atriz. E nos anos 70, Bonnie Caulfield, o cara dono do Pepsi, foi um dos primeiros a criar a Mansão das Sombras. E Sherman Leyland tem um diário de todos os anos da sua vida, desde que ela tinha 7 anos. Nos anos 70, ela já tinha sido uma coelhinha da Playboy, mas não era mais coelhinha. Na verdade, ela trabalhava com o Bonnie em uma agência de modelos. Seguindo o caminho da mansão Playboy, tinha uma casa chamada Grey Roll, que era a casa do Bonnie. O Bonnie tinha uma agência de talentos para atrizes e modelos, e ele tinha um dormitório no andar superior. E aí ele convidava essas jovens para morar na casa dele. E então, demorou para ela sacar um pouco do que estava acontecendo, mas quando ela percebeu, ela descobriu que aquilo já acontecia há muito tempo. E o Bonnie vagava ali à noite. Ele vagava pelo dormitório e se envolvia com as meninas ali mesmo. Então ela percebeu que essa agência de modelos era uma fachada. Que na verdade elas apenas cobriam o apetite insaciável desse homem. E que qualquer garota que acabasse se hospedando ali virava uma presa. O Bonnie tinha uma outra casa que era muito linda e era usada para as fotos da revista Playboy. Aí a Alison contou que a sua chefe, que era Marilyn O'Connor, a editora de fotos, disse: bom, eu vou jantar com o Bonnie e eu quero que você venha junto. E aí ela falou: tá, eu vou, mas você me avisa quando for embora, porque eu não vou ficar lá sem você. E aí ela foi, de repente ela está sentada na ponta de uma sala enorme e de repente ela vê a Marilyn indo na direção da porta. E ela ficou chocada, pegou a bolsa dela e caminhou para a saída. E aí o Bonnie falou: você vai embora? E ela disse: eu vou, eu tenho trabalho amanhã. E ele disse: eu tenho uma saída melhor. Você não precisa andar tanto até a porta da frente. Então ela aceitou. E ele a levou para o outro caminho. Quando ela se deu conta, ele a jogou na cama de um quarto. E ela começou a gritar: me deixa sair. E ela batia nele e dizia: quem você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou? E ela tentou lutar: me solta! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Me solta! Não! Me solta! Sai daqui! Sai daqui! E aí ele finalmente a deixou sair. E no dia seguinte, ela falou para Marilyn: como você ousa? Eu te disse para me avisar quando estivesse indo embora. Você não faz isso.
Uma mulher não pode fazer isso com a outra, não é certo, não é legal. Nos anos 70, haviam 2 dessas mansões. Conforme o tempo foi passando, os outros homens foram abrindo as próprias. E o sistema de mansões das sombras ficou muito maior durante os anos 90. E então as meninas que eram reprovadas na Playboy eram enviadas sem saber para esse sistema clandestino. Mas nos anos 90, tudo era sobre a imprensa e chamar a atenção para as mulheres da Playboy. Isso não era algo que acontecia nos anos 80. As mulheres da Playboy nos anos 80 não tinham tanta voz assim. Na época, o importante mesmo era mantê-las fechadas na comunidade e na cultura da mansão. Quando os anos 90 começaram, algo mudou. E embora milhões de pessoas ainda comprassem as revistas e os vídeos, muito do mistério da garota ao lado, proposta da Playboy, chegou ao fim. O avião pessoal do Hefner foi vendido, os cassinos da Playboy fechados e os anos de solteiro do Hefner chegaram ao fim. E ele decidiu que ia se casar com uma coelhinha, é claro. E essa foi uma manchete de TV. Nos anos 90 a mudança foi muito grande porque o país ainda estava lidando com a epidemia da AIDS e naquela época as festas meio que acabaram. E isso foi para todo mundo. E aparentemente parecia que o Hefner iria sossegar um pouquinho. O Hefner, na verdade, se acalmou bem no meio de um turbilhão. O James Caan, um ator frequentador da mansão, disse que foi um dia triste para todos, porque ele disse que não precisava ser vidente para entender que a vida dele ia mudar completamente, já que o Hefner se casou com a Kimberly. Então, a mansão se tornou uma casa de família, porque todo mundo ia ter que dormir direitinho. A partir daí, o Hefner não dava mais em cima das coelhinhas e nem olhava para mais alguém. A presença da Kimberly era muito forte na mansão, e se alguma das meninas conversasse com ele, seriam expulsas da mansão. Se elas vissem ele vindo de um lado, imediatamente elas teriam que mudar para outro. A ironia dos anos 90 é que a mansão estava fechada para o público, porém havia mais oportunidades para as mulheres. E para mulheres que tinham personalidade para agarrar essas oportunidades e assumir o trampo. A Jackie Hayton começou a ir à mansão com uma amiga dela, a Anna Nicole Smith. A Anna Nicole era uma mulher do momento na mansão nos anos 90. Foi a coelhinha do mês em 92 e virou a coelhinha do ano em 93. Os anos 90 em Los Angeles foram definidos especialmente por alguém como a Anna Nicole Smith. E durante o ano em que a Anna estava se tornando coelhinha, ela virou uma sensação internacional com a campanha para Guess, e depois dela teve a Jennifer McCarthy, a Pamela Anderson, mulheres que construíram um legado fora da Playboy. Então o público estava notando essas moças. Se tornou mais normal e aceitável ser uma coelhinha. E quando as meninas viam alguém que se deu muito bem vindo da Playboy, como a Pamela, a Jennifer, isso estimulava as garotas. E na verdade era um leque na mente delas de quantas oportunidades a revista poderia criar. E aí elas só pensavam, é isso que eu quero. E as mulheres de todo mundo continuaram indo a Los Angeles, porque queriam ser coelhinhas. O problema era que a concorrência era grande demais. Então um punhado conseguia e o resto ia para o ralo. E as meninas viravam presas de quem estivesse por lá e soubesse que elas não tinham conseguido. Então nos anos 90, esses homens que estavam próximos do Hefner, homens desse círculo das mansões da sombra, faziam anúncios em diferentes jornais. Quer ser uma coelhinha? Quer ser uma modelo? E nos anos 90, os olheiros ficavam andando pelas boates de Los Angeles porque todas as mulheres que iam de outros lugares estariam nas boates. E eles davam nota e número para as garotas que conheciam. Se elas eram super saborosas, com um corpo bom, elas ganhavam a nota 10. Aí elas eram levadas para a mansão, para uma festa, e ganhavam a oportunidade de pousar para Playboy. Tinha a nota 9, que talvez recebesse uma oportunidade menor, mas ainda seria apresentada para as pessoas que poderiam ajudá-la a evoluir na carreira. E aí tinha as meninas que ganhavam nota 7 e 8. Essas meninas não conseguiam ir para Playboy, mas eles não queriam dispensar mulheres legais.
porque afinal elas ainda eram bonitas. Então o que dava para fazer com elas? Então os olheiros convidavam essas meninas para as mansões, porque eles diziam que ali rolavam festas de agência de modelos. E diziam, olha, você pode morar aqui, vamos te oferecer um contrato. As garotas acreditavam na oportunidade de seguir em frente com seus sonhos. Mas essa fachada não demoraria muito para desmoronar. Rapidamente elas percebiam que elas nunca cruzariam realmente esses limites. E uma vez que entravam nessa, era difícil sair. A Rachel Myers, que era frequentadora da mansão e frequentemente convidada em muitas das festas da mansão Playboy, quando se mudou para Los Angeles, foi trabalhar em uma loja de roupas em Beverly Hills. Aí, 2 senhores mais velhos chegaram até ela e perguntaram se ela gostaria de ir a uma festa na mansão. E ela disse que sim, e eles garantiram a entrada dela. Ela só teria que falar com uma pessoa. Então, ela foi para casa de um cara que era alguém no núcleo principal da mansão, e ele falou para ela que a forma dela entrar na mansão era ela mostrando a parte superior do corpo. E aí ela simplesmente mostrou. Então eles começaram a tirar fotos dela, e em cima da mesa haviam outras fotos também de várias mulheres, e ela achou que aquilo era normal. Aí ela entrou na mansão da Playboy, e ela foi com o senhor mais velho, que foi buscá-la de limusine. Chegando lá, ela foi levada para a mesa do Hefner e foi apresentada a ele. Aí ela conheceu alguns outros senhores mais velhos e eles a convidaram para uma das mini mansões. Os mesmos caras que estavam na grande mansão Playboy frequentavam essas mini mansões também. Quando uma dessas garotas chegava nessa mansão, imediatamente vários homens se aglomeravam ao redor dela e ofereciam substâncias ilícitas. E aí, se elas usassem, eles empurravam champanhe com alguma coisa dentro, e aquele era o primeiro sinal de alerta. O segundo sinal era que eles diziam para as moças que se elas continuassem aparecendo nas festas, iriam se tornar modelos. Então, nessa festa que a Rachel foi na mini mansão, alguns homens foram falar com ela. E eles deram os cartões e disseram, vamos te contratar. Só que ela estranhou tudo aquilo. Ela pensou, mas gente, quem que assina contrato à noite em uma festa como essas? Então ela percebeu que o que acontecia em volta era uma bajulação que rolava descaradamente. E conforme ela foi andando, ela percebeu que haviam vários quartos montados com sessão de fotos falsas. As meninas achavam que iam ganhar a oportunidade de virarem modelos, mas o que elas ganhavam ali na hora das fotos era um drink para relaxarem. E quando aquilo gerava o efeito, elas acabavam posando sem roupa alguma. Quando a Jennifer entrou em um desses quartos, ela ficou horrorizada. E ela viu essas meninas totalmente incoerentes. Para piorar, ela viu alguém filmando-as. E esses vídeos, ao que parece, eram usados como chantagem. Elas não deviam contar para ninguém, nem para outras meninas, para não impedir as outras meninas de caírem nesse sistema. Então, vários homens poderosos de Los Angeles estavam na lista das festas dessas mini mansões. Esses homens passavam tempo com as garotas, se envolviam com elas, e muitas ficaram presas no sistema porque eram chantageadas e tinham medo que aquilo fosse exposto. A Rachel se lembra que foi muito difícil para ela aquele momento porque era uma coisa que ela não queria lembrar ou admitir, mas aquilo foi parte da vida dela. Quando ela era criança, ela foi atacada, então ela se desligou do corpo bem cedo. Então, ter esse trauma facilitou porque o corpo dela não era dela, era de outra pessoa. E na época ela não conseguia ter essa noção de que ela não deveria trocar o corpo por oportunidades. Havia Peter Nygard, um homem que há décadas era da realeza da moda. A Jack conheceu o Peter há mais de 30 anos, numa das festas das mini mansões. E o Peter queria ser o próximo Hefner. E ele ia até a mansão para ver o Hefner, passava um tempo com ele, jogava carta. E o Peter tinha uma casa em Marina del Rey. E era uma enorme casa na praia. Que quando a Carla Roy era modelo, foi para uma festa na casa do Peter, ele tentou tirar a blusa dela e beijar partes do corpo dela. E ela se defendeu. E ela notou claramente que aquele homem era um predador. Ao que parece, o Peter atacou centenas de mulheres no período de 25 anos.
Quando a Catarina Surrey foi para Los Angeles, em uma das sessões de fotos da Playboy, o Peter ligou para ela. E ela perguntou, ué, onde ele conseguiu meu número? Mas aí ela se deu conta que só pode ter sido na Playboy. E ela disse que foi boba o bastante para ir até a casa dele quando ele a convidou. E ele ficou falando sobre coisas íntimas quando ela chegou, coisas que ele gostava muito. E na verdade o que ele estava dizendo para ela eram coisas que ele dizia para outras mulheres. Havia uma outra garota de 16 anos que o Peter atacou, sodomizou. Essa menina não sabia o que fazer, ela nunca tinha sentido tanta dor como aquela. Ficou apavorada. A Katrina, por sua vez, teve mais sorte. Ela conseguiu fugir daquela situação porque ele não teve tempo de dopá-la nem de fazer nada com ela. Aí em 2021 o Peter foi indiciado no Canadá e nos Estados Unidos por várias acusações de violência íntima, tráfico íntimo e formação de quadrilha. Ele alega ser inocente. Mas os dias de glória para o Mark estavam prestes a acabar, porque a própria casa dele foi uma mini mansão na década de 80 e 90. Ele recebeu muitas modelos jovens, até que em 2004 o Hefner teve que se distanciar do Mark publicamente. E ele ficou muito chateado que o Hefner deu as costas para ele. A Jennifer percebeu que ele estava se sentindo muito traído. Naquele momento, os olhos dela começaram a se abrir, porque ela passou a reavaliar a relação deles e começou a ligar os pontos ao longo das décadas. Ela então percebeu que o Mark e o Hefner levaram as coisas muito além, que eles eram mais do que melhores amigos. Eles eram amantes.